Olá, tudo bem? Sou o professor Dr. Carlos Lopatiuk, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e dentro do curso de Bacharelado em Administração Pública trabalharemos com a disciplina Políticas Públicas e Sociedade. Nesse momento trabalharemos com a unidade 3, o Estado de Bem-Estar Social, Histórico e Tipologias. Essa disciplina se desenvolve do dia 16 ao dia 30 de outubro. Lembrando mais uma vez que dentro das 68 horas aulas, ela se encerra no dia 24 de 11, onde as avaliações serão feitas. As políticas públicas são por demais importantes. Temos que distinguir a política, que é a arte de governar, com as políticas públicas, que é o atendimento das necessidades e o bem-estar do cidadão. Nós podemos definir o estado de bem-estar como uma condição onde existe a proteção de todos os cidadãos a ser realizados pelo Estado. Esse estado inclui tanto a esfera da saúde, da educação, da infraestrutura, da renda, do lazer e demais aspectos sociais de proteção incumbidos ao Estado e à população. Em maneira simples, cabe ao Estado a proteção de todos os cidadãos. Como é que o Estado faz essa proteção? Algumas vezes de forma coercitiva, mas sempre atendendo ao interesse público, em especial em algumas áreas que as dominam e ali se aplicam as políticas públicas, seja a área de saúde, educação, saúde, infraestrutura e todas as demais. Relembrando, as políticas públicas, para que possam existir, precisa existir também o estado do bem-estar social. O livro de disciplinas nos traz grandes conceitos. Relembrando mais uma vez, nós vamos passar em todos os slides, mas eles estão disponíveis também na disciplina. O estado de bem-estar social pode ser definido como aquele que assume de maneira objetiva a proteção de todos os cidadãos, patrocinando ou regulando fortemente os sistemas nacionais. Destacam-se o sistema da saúde, da educação, da habitação, da previdência, da assistência social e hoje, muito em moda e grande necessidade, também da segurança pública, dentre outros que nós vemos no dia a dia. O Estado vem normatizando as relações de trabalho e salários, garantindo renda, em alguns casos até suprindo as questões de desemprego. Tudo isso através das políticas públicas. Mas o estado de bem-estar social é aquele onde o cidadão está satisfeito, onde o cidadão atende aos interesses que o Estado os expõe e também ele cumpre com as suas obrigações. A principal delas é o pagamento dos tributos. Nós vemos que os tributos eles trazem um aspecto econômico, mas nós temos também um aspecto de vida em sociedade, o aspecto de segurança, o aspecto de organização social. O estado de bem-estar social entrou em grande ascensão após o desenvolvimento econômico característico do século XX. Nesse período da história ocorreu um fenômeno chamado laissez-faire. Laissez-faire é deixar e fazer. No deixar e fazer era simplesmente o Estado fazia. O cidadão apenas absorvia as políticas públicas e aquilo que ele tinha direito. Hoje nós estamos num momento um pouco diferente. O cidadão participa da administração pública. Nós temos a lei de responsabilidade fiscal, nós temos a lei de acesso à informação, nós temos a lei de transparência, onde o Estado tem algumas obrigações, além de fazer as políticas públicas, também expor de maneira obrigatória e de maneira direta através dos meios sociais. E o cidadão, por sua vez, tem o direito de acompanhar as políticas públicas. Com isso, muitas vezes acaba interferindo nos seus anseios. Ou seja, muitas vezes nós temos uma aplicação muito grande na área de saúde e a área de segurança fica sem aplicações. O cidadão pode interferir e pedir para que essas políticas públicas sejam movimentadas ou trazidas ao interesse da sociedade. No Estado antigo, ou no movimento antigo, que era a prática do laissez-faire, possuía grande abrangência, a política individualista não incluía a autoridade governamental, ou seja, as coisas iam andando como dava. Essa prática de não interferência, com o passar dos anos, acabou por prejudicar gravemente o desenvolvimento econômico. Uma vez que originou uma das grandes ou as maiores crises mundiais que nós temos é o craque da Bolsa de Nova York de 1929. Após esse momento, houveram grandes modificações e chegamos às políticas públicas do momento atual. Vários países adotaram o estado de bem-estar social, que é o estado vigente hoje, cada qual seguindo um modelo diferenciado. Nós vemos aqui que o ciclo esquemático do bem-estar social, ele traz em 4 fases distintas. A primeira, eu tenho no exemplo aqui, a pessoa quer bolsas
boas escolas para nossos filhos, financiamento para a casa própria, eu quero que você pague. Ou seja, o cidadão pedindo para que o Estado possa, assim, produzir um interesse público. No entanto, o Estado muitas vezes repassa ao BNDES, repassa à própria sociedade e devolve ao próprio cidadão através do aumento dos impostos. Ou seja, no ciclo esquemático do bem-estar social, o Estado presta o bem-estar social. No entanto, cobra também da sociedade a sua parcela. Existem diferenças significativas no desenvolvimento do estado de bem-estar social. Essas características nós vemos que temos alguns modelos que se distinguem ou se assemelham e trazem 3 processos básicos. Esses aspectos básicos comuns entre os estados de bem-estar social são, primeiro, o grau de participação do Estado nas despesas com proteção social, ou seja, o Estado tem uma capacidade de investimento e a participação do Estado na proteção social depende também das suas condições orçamentárias e condições de operacionalização. O grau de abrangência da cobertura aos cidadãos. Nós vemos, em especial na área de saúde, na área de segurança, na área de educação, que muitas vezes o Estado não consegue abranger e dar cobertura a todos os cidadãos. Por isso, muitas vezes, ele utiliza de parcerias públicas e parcerias privadas, criando, inclusive, hoje uma lei chamada Lei da PPP. O grau de proteção que o sistema oferece ao trabalhador, garantindo-lhe condições básicas de sobrevivência, independente dele possuir ou não um emprego. Observe, o trabalhador não é só aquela pessoa que está ocupando o posto de trabalho. O trabalhador é toda aquela pessoa que tem condições de prestar o serviço. Observe que muitas vezes as pessoas ficam por certos períodos desempregados, mas não porque querem. Muitas vezes é porque o mercado não oferece as condições necessárias ou o emprego devido. Nesses casos, o Estado deve também intervir. Nós temos aqui um dos grandes cientistas, que é Anderson, né? E ele nos diz que a base empírica, ela traz dados de países industrializados para estruturar 3 regimes do estado de bem-estar social correspondendo à sua tipologia. De maneira geral, nós vamos ver que o estado de bem-estar social pode ser universalista, corporativos e residuais. Que são estados de bem-estar social universalistas? São aqueles que atendem a todos de maneira universal, indistintamente. Não interessa se é rico, se é pobre, se é alfabetizado ou não. Atende a todos de maneira universal. Estados de bem-estar corporativo. É restrito apenas às corporações profissionais. Um exemplo que nós temos hoje aqui é o atendimento, muitas vezes, da área dos médicos, dos advogados, dos magistrados. Ou seja, determinada classe, o Estado olha de maneira diferente. Não deveria ser assim, porque as políticas públicas, elas devem ser universais e abranger a todas as pessoas. Nós temos também a questão do estado de bem-estar social residuais. São aqueles focalizados em alguns beneficiários. Nós vemos aqui alguns graus de comprometimento que cada tipo de estado vai ter e, de maneira geral, nós vamos aqui encerrar dizendo que o estado de bem-estar social depende exatamente da forma que a política pública é implementada, pensada e principalmente executada. O estado de bem-estar social deve ser universal, deve atender a todos de maneira indistinta. No entanto, admite-se também, alguns casos específicos, o atendimento de alguns beneficiários de maneira específica. Esse módulo também é muito importante e encontra-se disponível na nossa disciplina. Espero que todos tenham adquirido os conhecimentos e até a próxima oportunidade. Um grande abraço.